Você conhece Exu? Mas conhece mesmo os guardiões? Hoje eu vou apresentar para você um padre que conhece muito bem. Família Umbanda de Boa, que alegria e quanta gratidão nós temos a vocês. Passamos das 10 milhões de visualizações, dos 100 mil inscritos, dos 10 mil seguidores do Instagram. Já estamos com um novo programa no ar, a Dica de Boa. E a gente só tem gratidão e peço ao Pai Oxalá que abençoe a todos. E pessoal, o vídeo de hoje, o Newton e eu estávamos com muita vontade de fazer uma personalidade incrível. Quero apresentar para vocês o padre Ricardo Nascimento, que está aqui do meu lado, e ele é mais conhecido para nós que somos do Axé, que somos da Umbanda, como o padre que fez um vídeo numa festa de Exu, onde ele falou sobre Exu e falou com uma propriedade, falou tão bem, falou com uma lucidez, com um entendimento que é raro encontrar umbandistas que possam falar dessa forma, com tanto conhecimento de Exu. Esse vídeo, para quem quer saber que vídeo é esse, quem ainda não assistiu, que o vídeo já viralizou, esse vídeo aconteceu em setembro do ano passado, e ele está aqui na nossa descrição, se você quiser assistir o vídeo primeiro, antes de voltar aqui para conhecer mais o padre. Padre Ricardo, seja bem-vindo a Umbanda de Boa, uma grande alegria receber você. Mas conte uma coisa para mim, como é que um padre, você é um padre da igreja ortodoxa, conforme você havia me dito? Isso. Como é que um padre consegue falar, tem todo esse entendimento sobre Exu, falar com uma clareza e uma lucidez tão grande sobre Exu, me deixou impressionado, padre, eu devo admitir. É uma alegria estar participando desse momento aqui com vocês. Obrigado, Márcio, obrigado, Newton. Eu penso que quanto mais oportunidades que nós tivermos de diálogo e de congraçamento, eles são úteis e necessários para os tempos que nós vivemos hoje. E a questão do conhecer melhor os guardiões, e não só os guardiões, todo o panteão que compõe a crença dentro da Umbanda, se deve pelo seguinte: nós vivemos no Brasil, a Umbanda é uma religião eminentemente brasileira, e eu comecei a perceber de muitos anos para cá. Afinal, Márcio, esse ano eu completei 25 anos de sacerdócio, né? Parabenizar o padre, gente. 25 anos de sacerdócio, gente. Primeiro que é bastante tempo, merece todo o nosso respeito. E eu conheci não só na Umbanda, mas mesmo na religião católica, conheci muitos sacerdotes que desistiram no meio do caminho. 25 anos ao padre Ricardo, parabéns, padre, é um número incrível. Foi no dia 1º de dezembro. E tive a oportunidade lá de receber amigos como o pai Varela, o pai Alves e a mãe Patrícia, representantes de casas e da própria Umbanda, estiveram lá com seus filhos, né, com suas casas, até mesmo os representantes do primado. Primado da Umbanda. Isso. E foi uma alegria. O pessoal brinca que eu sou o padre ortodoxo mais macumbeiro que existe no Brasil hoje. Né? Mas eu acho, mas é lindo, padre. Assim, mas de onde veio esse conhecimento? O senhor falou informações que são típicas de quem estudou muito ou de quem conviveu muito. Sim, mas por que isso? Porque veja bem, como nós conversamos antes do programa, nós batemos um papo naquele cafezinho, eu tenho como ícone de admiração, como modelo, claro, Jesus Cristo, mas como uma pessoa mais próxima, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa foi uma religiosa que viveu na Índia, justamente em Calcutá, iniciou o trabalho dela em Calcutá. Mas veja, uma religiosa, isso aí nos idos do primeiro quarto de século, do século XX, uma religiosa num contexto social extremamente difícil, como era o contexto social da Índia. Como é até hoje. Como é até hoje. Afinal, vocês devem saber, talvez por causa de entretenimentos na TV, novelas e tudo, a Índia tem um sistema de castas e um sistema politeísta dos deuses. E Teresa de Calcutá, se ela não tivesse buscado entender profundamente a crença daquelas pessoas, ela não poderia
exercer o amor que ela tinha tão grande dentro dela por elas. Porque os próprios necessitados rejeitavam a ajuda porque ela era de outra religião e poderia contaminá-los. Eles já estavam ali na sarjeta, morrendo de fome, mas eles achavam que se ela tocasse neles, por ela não ser uma hindu, por ela não participar da mesma fé e não ter casta, porque não era indiana, ela iria macular eles e eles não aceitavam. Então ela teve que entrar na deles, conhecer a fé, se mostrar realmente irmã com os irmãos, conhecer essas crenças e junto... Como a gente falou, né, padre? Ela teve que aprender a compreender para respeitá-los. Assim, com o respeito, conseguir alcançar a forma de ajudar eles. E como ajudou, né? Entendeu? E isso é bacana, gente, porque você veja bem, quem assistiu o vídeo sabe, o padre falou, eu acho um vídeo maravilhoso, mas não é porque ele falou tanto de Exu, com tanto entendimento e propriedade, não significa que ele seja um umbandista. Não significa que ele esteja traindo os votos dele ou traindo a religião. As pessoas têm que entender que essa coisa que é tudo uma coisa ou é toda outra, esses extremos não nos interessam. Esses extremos não é saudável para a convivência humana. Então eu acho bacana, da mesma forma que eu sou uma pessoa que entende um pouquinho de religião católica, eu respeito os católicos e sou umbandista. Ao mesmo tempo, eu não traio os meus votos umbandistas porque eu conheço um pouco de religião católica. E o que ele está falando de Madre Teresa é a mesma coisa, e o que o padre fez no vídeo é a mesma coisa, né, padre? Exatamente. Então, Madre Teresa, ela disse uma vez uma frase em que eu tenho essa frase como um lema de vida, que diz assim: eu só consigo amar melhor o meu semelhante quando eu conheço em sua profundidade o que ele ama, no que ele crê, sabe, no que o alegra. Perfeito, né? Maravilhoso isso. Então, se eu fui percebendo ao longo dos anos que a maioria das pessoas, sabe, não sejamos hipócritas de dizer que não é verdade, porque a gente sabe que é. Muitas pessoas que vão numa missa no domingo, no sábado, na sexta-feira, estava lá com o pezinho no axé, numa casa de terreiro. Tomando seu passe, fazendo o seu descarrego. É verdade, a gente sabe disso, não adianta a gente dizer, não, é verdade. Quem estiver assistindo aqui e disser não é, então realmente é uma hipocrisia, porque é verdade, acontece isso. Eu dizia, inclusive, agora mais cedo, para o Márcio e para o Milton, que muitos tijolinhos que compõem hoje a Basílica de Aparecida, aqueles tijolinhos foram, digamos assim, patrocinados por muitas pessoas do axé, pela fé, mas de forma anônima. É anônimo isso, sabe? Então, não podemos, de forma alguma, fechar os olhos a esses irmãos, porque são irmãos, sabe? Que praticam a fé de uma maneira diferente, sabe? De uma maneira, cada um de uma forma muito específica, mas nós temos uma única destinação. E conhecer, buscar o conhecimento, o entendimento daquilo que você acredita, nos facilita a comunicação, o diálogo. Sim. Tanto é que agora há pouco a gente fez até uma brincadeira. O Márcio falou, então daí a ideia, né, padre, do pontífice, aquele que cria pontes de uma religião para outra. Aí eu brinquei, mas tem muitos murífices. Murífice é aquele que cria muro. Murífice cria muro. Nós procuramos ser pontífices, porque criamos pontes, né? E é ligação. Fazer com que as pessoas se entendam o ponto de ligação das pessoas podem convergir, se compreender, se respeitar. Exatamente. E a gente precisa mais do que nunca, gente, essa coisa desse entendimento, que para você gostar de uma pessoa, você não precisa concordar com tudo que ela pensa. Para você respeitar uma pessoa, ela não tem que torcer para o mesmo time, não tem que ter a mesma fé, ela não tem que ser o mesmo partido político que o seu. Você pode respeitar essa pessoa e amar essa pessoa acima de tudo, que eu acho que o amor ele é muito desprendido de tudo isso, e respeitando o ponto de vista dela. Nós temos que parar com esta coisa de acreditar que só a nossa opinião é que tem valor, só nós é que estamos certos. Esse nós é qualquer um de nós, qualquer nós. E você querer ouvir a sua opinião saindo da boca do outro sempre. Então a gente precisa entender que respeito é você ouvir uma pessoa
ter até a lisura de falar, eu não concordo com você, mas isso não significa que eu não te amo, que eu não te respeito por que você pensa diferente de mim. Tem muita gente, infelizmente, é muito triste isso, padre, eu faço questão de falar isso, que tem alguns lugares no Brasil que tem gente proclamando que a Umbanda não é cristã, que não foi Zélio de Moraes que fundou, só que essas mesmas pessoas começam a inventar cursos ou atendimentos que elas vão fazer fora do estado onde elas se originaram e cobrando horrores de dinheiro das pessoas para ensinar coisas horríveis. Isso eu vou falar para você, são pessoas que não estão a serviço de nenhuma religião, estão a serviço do que é mal, do que é ruim, do que é negativo para a humanidade. E eu falo, o que a gente precisa? Entendimento. Você veja que bonito, né? Um padre católico, ele se predispôs a conhecer a Umbanda, ter um entendimento, para quê? Para conhecer melhor essa religião, para poder compreender melhor os umbandistas e assim poder amá-los melhor, né, padre? Como Madre Teresa, você bem colocou. Exatamente. Não é essa a ideia? É. E o interessante, Márcio, que houveram pessoas, depois daquele vídeo, que vieram me questionar, né, dizendo assim, mas como é que pode o senhor ir, vejam bem, hein, a colocação, ir num lugar onde só tem demônio e o senhor fazer, digamos assim, uma espécie de comunhão, de pacto com o senhor, fez um pacto com os demônios e todos. Por que o senhor não exorcizou aquele monte de gente que está lá? Ele perguntou, por que o senhor não faz mais exorcismo, como tantos outros padres fazem, são padres exorcistas, por que o senhor não faz tanto? Eu muito simplesmente disse, eu não faço exorcismo porque não tenho o que ser exorcizado. Porque exorcismo, ele é uma liturgia, é um rito da expulsão de demônios, sim, mas de um invasor que se apossou, possuiu de uma forma ilícita, não autorizada, a vida e o corpo orgânico de alguém. Mas o exorcismo é para isso, só que onde eu estava não havia um demônio, não havia essa realidade, então eu não posso exorcizar o que não é exorcizável. Eu estava ali entre amigos, em pessoas... Quem sabe essas pessoas que perguntam isso que precisam ser exorcizadas, pois né? Então, vai saber, né? Porque eu falo, tem gente que se você for fazer exorcismo, você desencarna a pessoa. Se for tirar um espírito ruim da pessoa, você mata a pessoa, né? Bom, aí chama o padre para fazer os últimos sacramentos. Exatamente, né? A extremunção. Exatamente, é verdade. Então, assim, essa visão muito ainda, digamos assim, primitiva de enxergar uma outra religião de uma forma totalmente inapropriada e cruel, né? Vamos falar a verdade, porque cruel. Não é essa a realidade, não. Sabe? Mas, padre, eu sou obrigado a admitir, a primeira vez que eu cheguei na Umbanda, eu cheguei no trabalho de Exu, as paredes do terreiro onde Exu trabalhava eram pintadas de vermelho, eu nunca tinha visto. E você vê um monte de gente ali conversando e falando estranho, não sei o quê. Eu entrei e falei, Jesus amado, eu entrei no inferno. A primeira reação que eu tive foi isso. Então, a gente fala que está errado, mas eu fui uma dessas pessoas. E eu falo que demorou um mês para eu aceitar que eu queria saber mais sobre aquilo e procurar entender melhor todo aquele processo. Mas eu sei que, infelizmente, não é com todo mundo que acontece a mesma coisa. Não, não é. E eu sou de uma criação, padre, que é isso que a gente, às vezes, temos esse problema. Que a minha mãe falava que tudo é a igreja que salva, é Jesus, e faz primeira comunhão, faz catecismo, e vai fazer confirmação crisma, vai fazer aquilo, e você fica com aquele que o que é sagrado só está ali. Sim. E quando você ouvia falar, e hoje eu sei muito bem que a avó materna da minha mãe, ela frequentava terreiro, e ela era extremamente criticada pela família por causa disso, hoje eu sei. Então, o que acontece? Eles não deixam você saber, quando fala negócio de umbanda, de santo, de espírito, de caboclo, preto velho, ou de Exu, é coisa do demônio. E você já cria, você é educado dentro do preconceito. E para algumas pessoas, que como o senhor mesmo colocou, muito bem colocado, que ousam pensar fora da caixa, isso. Elas vão ter a glória de entender que pode até ser uma coisa que não seja para ela, mas que não tem nada de ruim, não tem nada de negativo, que só tem bênção, que só tem glória. Eu falo que Umbanda também é uma religião de bênção, de glória, de milagre, todo dia. Mas eu acho que nós educamos os filhos a serem preconceituosos desde criança. É verdade. Esse é o grande erro, né? Tanto isso é verdade que a gente percebe que quando algumas pessoas falam que teve uma experiência de Deus, pode acreditar que essa história, a experiência de Deus, ou foi dentro da renovação carismática católica, que é o espiritismo dentro da religião, ou foi dentro de uma igreja evangélica,
Mas se nunca as pessoas não admitem que se pode ter uma experiência de Deus dentro de um terreiro de Umbanda ou numa roça de Candomblé. Por quê? Porque Deus, Ele é muito superior a tudo isso. Então, Ele não pode ser castificado, botado numa caixa, é assim, sabe? Ele é o todo. E o que acontece? As expressões, a maneira de manifestação é livre. Aí é que está, é livre. Ninguém pode controlar essa inteligência infinita, esse ser infinito. Então, ele se permite fazer experiência até numa Índia da vida, como foi que aconteceu lá. Você entendeu? Com Madre Teresa. E uma experiência de fé de ambos os lados. Porque ela também vivia uma experiência de fé, de lidar com uma cultura, uma sociedade totalmente fora do contexto cultural dela. Sim. Primeiro que ela era albanesa, a antiga Albânia, a atual Macedônia, com uma outra forma de enxergar a vida, a sociedade. Era uma religiosa católica, de um convento extremamente conservador. E ela se vê chamada a esse trabalho bem franciscano de saia, quer dizer, de ir ao encontro desses menores dos menores. E ela se vê obrigada a conhecer essa realidade deles, a amar a esse ponto, a realmente criar as pontes. Então, a experiência de Deus, ela não é só dentro de uma renovação carismática, dentro de um grupo de jovens, dentro de uma missa animada, cheia de unção, não apenas num culto, numa igreja protestante, onde o pregador é extremamente ungido e iluminado, sim, mas também no momento, numa gira dentro da Umbanda, a pessoa pode ser tocada ali. Por que não? A experiência de Deus não pode ser ali. Quantas pessoas que eventualmente assistiram ao vídeo da palestra que eu dei em 2018, em setembro, lá na casa do Pai Alves, quantas pessoas que talvez assistiram aquela palestra tão simples que foi ali, não passaram a ter uma nova visão religiosa, de vida? Mas aí não cai também, padre, naquela coisa que a gente estava até comentando antes, que para o espírito, para a espiritualidade não há religião, né? Não há. É aquilo que eu falei, por que não há religião na espiritualidade? Porque eles já têm uma conexão direta, eles não precisam de um outro artifício, uma outra ferramenta para poder se conectar. Então eu acho que nós temos que ter esse entendimento, gente. Por isso que eu fico horrorizado quando eu já ouvi algumas pessoas que vão em terreiro e a entidade fala assim, mas os seus guias são de candomblé. Isso para mim é horrível. Não porque ser o candomblé, podia ser no candomblé e a entidade do candomblé falar que as entidades dela é de Umbanda. Qualquer coisa está errado. Por quê? Porque entidade não tem religião, gente. E é claro, em qualquer religião que ela for se manifestar, direta ou indiretamente, ela vai usar uma vestimenta fluídica. Pode ser que dentro da religião católica o senhor esteja sendo amparado por um espírito que se mostra também como um sacerdote, como um padre, como um clérigo de alguma forma, e de repente na Umbanda ele vem como um preto velho, né? Um caboclo. Né? Sim. A gente tem que entender que para o espírito não tem diferença, que as diferenças estão na cabeça de nós encarnados. O preconceito, a diferença, a separação está na nossa mente, nos nossos olhos. Então não adianta a gente ficar acreditando que a espiritualidade é assim, assado. Quem os errados somos nós, e já que somos errados, somos nós que temos que promover esse saneamento, vamos dizer assim, né, padre? Dissipar essas ideias nocivas e erradas. Verdade. Lembrando que muitas vezes, quando se ouve em algumas casas absurdos como essa que você falou, Márcio, muitas vezes eu entendo que seja muita interferência do médium, porque nem sempre O senhor foi pai de santo, né? Não é possível. Não, mas não tem interferência? Mas tem interferência. Não, mas isso é óbvio. Porque é o seguinte... Porque uma entidade, quando chega, para ela poder ser plena, tem que haver um pleno consentimento, um pleno diálogo. Desprendimento do médium. Eu vou fazer uma comparação meio grosseira, mas eu vou fazer porque eu acho que essa comparação em relação à mediunidade, ela é meio grosseira, mas eu acho que convém. Há uns 10 anos atrás, eu precisei operar uma hérnia. Mas para operar essa hérnia, o médico anestesista perguntou para mim, padre, não há necessidade de aplicar anestesia geral. Uma anestesia raquiana é o suficiente, vai dar tudo certo.
Só que tem um detalhe, na anestesia hackiana, há a necessidade da colaboração do paciente. Tem que ter interferência do paciente para que ela dê certo. Então eu olhei para o fundo do olho do médico, então me dê a geral. Porque eu quero ficar totalmente inconsciente. Eu não tenho condições de ficar interferindo, porque se eu for interferir vai dar errado. Assim, padre, vai dar ruim, que pode até alejar. E pronto, agora faz mesmo, eu quero ficar totalmente inconsciente. Eu fiz uma entrega, me entreguei nas mãos do médico e deixei ele fazer do jeito que ele queria. Desculpa uma comparação. Tem médium que ele insiste de querer fazer a tal da anestesia hackiana e ele não consegue colaborar. Se entregue, abra o seu canal e não interfira. Sabe? Porque a partir do momento que você não interferir, o que os irmãos espirituais vêm fazer, eles vão fazer com melhor propriedade. O desdobramento que eles têm que fazer é menos sofrível. Sabe? Que quando você interfere, é igual a hora de colocar a agulha lá na coluna. É um sofrimento que não consegue fazer, porque não consegue, porque há uma interferência muito grande do medo. Ai, meu Deus do céu, não faça isso. Entendeu? Até um padre consegue notar, perceber isso, que ele não pratica diretamente a nossa religião e tem médium que ainda não despertou, né, padre? Sim, padre, tem que ter um desprendimento, sim, se abandonar nossa, mesmo, ficar é com óbvio. medo. Entendeu? Eu queria aproveitar um pouquinho, padre, de lembrar que nós conversamos, o senhor falou que tem uma descendência aí cigana, que você tem cigano no seu DNA. Como é verdade, A minha descendência, ela é por parte de pai. Meu pai, ele é filho de ciganos, um cigano legítimo. Eu não sou totalmente legítimo porque minha mãe, na linguagem cigana, era uma gadi. Porém, meu pai nunca aceitou essa tese porque minha avó, que é a mãe de criação dele, a história da minha família parte de pai é meio louca porque meu pai muito pequenininho, meio que resumindo a história, ô Márcio, meu pai fazia parte de um grupo, de ciganos, que era a família dele, e isso foi na década de 30, e infelizmente, bem resumindo, o grupo do meu pai, que estava recém-chegado numa cidade do interior do Nordeste, recém-chegado que eles estavam morando no Centro-Oeste naquela época. Cigano é assim, gente, eles estão no lugar, deu o que tinha que dar, sabe? O circo não dá mais bilheteria, ou as cartomantes já não tem mais muita fama no lugar, eles mudam. Esse nomadismo é por conta disso. Estão no lugar, deu, então está na hora de mudar. Então eles mudaram para o interior do Nordeste. Só que isso foi fatal, porque quando eles montaram acampamento nesse local, infelizmente naquela época, década de 30, havia uma perseguição, uma caça, literalmente, aos cangaceiros. Naquela época, o bando do Lampião, do Curisco e companhia limitada. E, infelizmente, o grupo do meu pai foi confundido com o grupo do Corisco e eles foram mortos pelas milícias da época. As milícias, entendendo, pelo amor de Deus, não é como hoje os milicianos que são exterminadores. Pela polícia da época. Pela polícia. Naquela época chamava milícia. Eram esses policiais, era esse grupamento específico para caçar cangaceiro no interior do Nordeste. Isso aqui era a milícia, se entendia como milícia na década de 30. Infelizmente aconteceu essa tragédia e meu pai conseguiu escapar por baixo da lona da barraca dos meus avós, entendendo que os ciganos sempre vivem em grupos grandes, são clãs de várias famílias. Então meu pai conseguiu escapar e por alguns dias caminhou de forma errante pelo interior daquela região, do sertão nordestino. Foi quando minha avó pegou ele. Meu pai tinha uns 5 ou 6 anos para criar e percebeu que ele era cigano pela vestimenta dele, toda surrada, toda rasgada, toda suja. Mas percebeu e ela tratou de botar na cabeça dele que ciganos são um agente do mal. Então meu pai cresceu com essa, digamos assim, inferência. Com esse ranço. E aí eu fui atrás. Quando me formei, percebendo a angústia que meu pai sempre teve de tentar entender as origens dele, eu fui atrás dessa origem. Foi quando eu descobri tudo. É uma longa história que daria uma matéria também, viu? Sim, fantástico.
E aí foi quando eu fui descobrindo, realmente entendendo a minha origem, entendendo que saber dela eu já sabia. Sofri muito na minha época de seminarista por conta disso, porque até quando eu morei na Itália uma época, o cardeal lá disse assim: padre, fale qualquer coisa, menos que o senhor é descendente de romenos. Tá bom, mas eu sou descendente de cigano. Piorou! Não, é cigano e romeno, eu prefiro romeno. É impressionante, né, padre? Mas assim, o senhor hoje tem a noção de quem foi o povo cigano, de onde saíram. Era considerado um dos povos mais sábios do Nordeste ou Noroeste da Índia, agora não vou me lembrar. Sim, da Índia. Exato. Terra de Madre Teresa de Calcutá. Exato, voltamos tudo ao mesmo lugar, né? Ao mesmo lugar, né? Então, veja que nós temos, assim, toda essa referência e um povo que, digamos, tem uma riqueza cultural incrível. E o interessante é que é um povo que, apesar de ter a sua própria lei, sua própria cultura, mas é um povo de uma flexibilidade tão grande que ele costuma assumir a cultura local de onde ele está vivendo e a religiosidade local também. Sem perder a cultura original. Sem perder a cultura original. É fantástico. O povo cigano já mostra, eu acho que até os ciganos, mesmo os ciganos, entidades, espíritos que se manifestam na Umbanda como ciganos, eles já mostram essa flexibilidade muito grande, dão essa flexibilidade para a pessoa, ensinam, orientam, entendeu? Sim. A viver a vida com alegria, com flexibilidade, com respeito ao outro. É verdade. Porque eu acho que o cigano, por toda essa história de séculos, ele foi perseguido dramaticamente, né? Como os negros também o foram, né? Sim. Eu acho que dá para comparar muito o povo cigano, a história cigana, com a história do povo negro escravizado que veio para o Brasil. Mas você veja bem, nós temos um padre que é macumbeiro, que é descendente de cigano. Pô, padre, tá na religião errada, padre. E obviamente que se ele é cigano, não podemos deixar de falar de Santa Sara. E curiosamente, o padre Ricardo Nascimento, ele trabalha na capela de Santa Sara e São Miguel Arcanjo em Osasco, né, padre? Isso. Santa Sara... Agora conta essa historinha. O que você quer fazer com Santa Sara, padre? Nós falamos muito sobre isso já hoje. Então, a nossa capela lá é dedicada a Santa Sara, obviamente por conta da minha devoção a ela. E São Miguel Arcanjo é o compadroeiro porque ele é o guardião. Então a gente tem ele como aquele que está protegendo, acima de tudo, protegendo o local. Desculpa falar, viu, Márcio, mas eu vou acabar falando. É quem seleciona também quem entra e quem sai daquela casa, viu? Eu acredito nisso. Só para saber, gente, tem muita gente da Umbanda, muitas doutrinas da Umbanda que sincretizam São Miguel Arcanjo com Exu. Uma outra situação é que tem outras doutrinas da Umbanda, como a qual eu pratico, que tem São Miguel Arcanjo como grande patrono da Umbanda. Sim, verdade. É interessante, né? Então, e Santa Sara é a padroeira, né? A grande mãe do local. A questão da capela ser dedicada a Santa Sara tem uma história um pouco minha, porque, veja, eu nasci e fui formado na Igreja Romana, católica apostólico romano. Sou um padre proveniente, egresso da Igreja Romana. Minha ordenação foi na Diocese de Santo Amaro, sob as mãos de Dom Fernando Antônio Figueiredo, a quem eu tenho uma gratidão, um respeito muito grande. Porém, o meu grande problema desde há muito tempo era elevar Santa Sara à glória dos altares, e eu não conseguia. Lembrando, deixa claro para o povo, padre, que Santa Sara não é canonizada, né? Explica isso. Da Igreja Romana, não. Da Igreja Católica Romana, não. Não, que é a Igreja do Ocidente. Então, o que aconteceu? Já há muito tempo ela é reconhecida na Igreja do Oriente, e naquela ocasião, isso há 10 anos atrás, houve então um convite para conhecer melhor a ortodoxia, e após isso o patriarca Nicolas me acolheu, Patriarcado Ortodoxo das Nações, e acolheu de braços abertos Santa Sara, e fomos numa caminhada até que em 2017 ele veio especialmente ao Brasil para uma visita apostólica e fez questão de fazer a canonização para o Oriente, entendendo bem, né? Ela é reconhecida no Oriente como uma santa de veneração, né? De culto universal. Daí então eu tive condições de edificar, de dedicar aquela capela a Santa Sara, porque enquanto dentro da instituição romana, da Igreja Romana, eu não podia
criar uma igreja clandestina, né? De uma santa que não é reconhecida. Seria a mesma coisa se eu estivesse no Nordeste, abrir uma paróquia dedicada a Padre Cícero, né? Que também não é reconhecido. Ainda né? não, só beatificado, mas não é canonizado. Então, Exato. mas naquela época nem beatificado era. Então, Exato. Então nem se poderia abrir. Então a mesma coisa. Então eu não achei que era decente eu estar, digamos assim, incentivando uma devoção não reconhecida. E dentro da ortodoxia ela é reconhecida e agora mais do que nunca canonizada. Então ela ganhou as honras dos altares. E a capela com o nome dela. Com o nome dela. Agora fala para mim, e como é que você faz? Você quer trazer esse culto de Santa Sara para a Igreja Ocidental, para todas as pessoas? Fala um pouco sobre isso, padre. Não quer ficar só no Oriente? Não, então, Márcio, a minha intuição me diz o seguinte: isso é algo que eu penso já para o ano agora que vem de 2020. Vamos ver como é que a coisa caminha. Mas eu estou assim, sendo inspirado a escrever ao Papa Francisco e fazer uma intercomunhão aí e quem sabe conseguir a canonização dessa vez. Porque eu vejo na pessoa desse homem, Jorge Bergoglio, que é o nome dele, o Papa Francisco, um homem realmente que veio com uma missão muito grande de realmente ser o pontífice, de criar pontes entre as culturas, as religiões. Tanto se é verdade que quem acompanhou nas mídias, enfim, deve ter observado que recentemente, neste ano de 2019, ele conclamou o chamado Sínodo da Amazônia, que nada mais foi que trazer os povos que vivem lá com a sua cultura, com a sua tradição, com as suas crenças, para junto da igreja. Isso foi muito bonito. E foi Nós tivemos ritos xamãs nos Jardins do Vaticano, que foi criticado pela ala ultraconservadora, reacionista ao extremo. E isso, na verdade, foi uma luz trazida para a humanidade. É claro, devia falar para eles, vocês estão reclamando do quê? Nem trouxe a Umbanda aqui no Vaticano para fazer gira aqui, né? Exatamente. A gente chega lá ainda, né? Mas eu gostaria muito ver se nesse ano de 2020, ver se a gente consegue, inclusive com o apoio do próprio patriarca Nicolas, a gente escrever, nem que eu, como representante aí da cultura, dentro da igreja da ortodoxia, claro. Da ortodoxia. Juntamente com o patriarca, vamos ver se a gente consegue um diálogo e ver se a gente consegue também que Santa Sara chegue aos altares da igreja romana. Aí, que assim seja, Padre, que o Senhor consiga levar Santa Sara, gente. Está na hora de a gente gravar um novo programa, para a gente falar um pouco da história de Santa Sara, da história de veneração dela. Eu acho que caberia fazer até um novo programa. Mas o programa já está cumprido, Padre. Eu só quero que você fale, Padre, quem quiser entrar em contato com você, pode entrar em contato com você pelo qual site? Bom, tem a minha página pessoal, que é www.padrericardo.net. É só lembrar o meu nome, Padre Ricardo, e o nome da operadora de TV a cabo. Né? Tá. .net. Padrericardo.net, gente. Lá a pessoa encontra o quê? História da capela, conta a sua história. Vai conhecer um pouco da minha história de vida. Tá lá também o meu Facebook, o meu YouTube, Instagram. Então entra no padrericardo.net, gente. Você vai encontrar todas as formas de entrar em contato com o Padre Ricardo, de ver os vídeos dele no YouTube, de contatar ele via Facebook. Inclusive também tem lá um espaço para doações, né? Afinal de contas, você está querendo reformar o telhado da capela de Santa Sara e São Miguel Arcanjo. Exatamente. Né, a gente tem lá um link para doações, tem uma conta com essa finalidade, porque o ano passado nós sofremos, infelizmente, uma rebordose aí de um temporal bem severo que botou abaixo o telhado, tudo. Eu brinco que Santa Bárbara estava um pouco nervosa. Estava virada com o senhor. O problema era com o senhor. E arrancou, foi tudo, né? Não soprou só um vento. Então, galera, quem quiser ajudar, se vai lá também no site padrericardo.net, além de encontrar as formas de conectar o Padre Ricardo, de ver o Padre Ricardo, também é a forma de ajudar todo mundo que puder, ajudar que o padre reconstrua ao menos, no primeiro momento, o telhado. Até para vocês irem, né? A gente reconstruindo pelo menos o telhado, a gente retoma as celebrações normalmente e todos vocês vão poder participar. A gente vai lá, vamos levar o povo do Axé, o povo da Umbanda lá para congregar com o padre. Belíssima em todo o bairro, viu? Porque missa de Santa Sara
sem procissão é igual Romeu e Julieta, doce sem queijo. Então, exatamente, fica estranho. E galera, eu só tenho gratidão, espero que você tenha curtido o vídeo. No começo eu não pedi, mas eu acho que você já está acostumado, né? Então não deixe de dar seu like, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar a história de que nós temos sim um padre da Igreja Ortodoxa que conhece Exu, que deu palestra sobre Exu e não se vendeu nem traiu os seus votos da Igreja Católica. Então galera, não esqueça que o Band de Boa agora cresceu. Terça e quinta é PTD aqui no YouTube, mas quarta-feira tem dica de boa lá no Instagram e sábado um vídeo sempre com um conteúdo maior. Quero aproveitar para agradecer, Padre Ricardo. Deus abençoe. Que Deus nos abençoe sempre. Axé, né? Axé. E vamos agora nesse momento. Você sabe o que eu quero, galera? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá nesse momento, Pai, derramai a sua bênção, a sua luz, a sua força, meu Pai, sobre todos os sacerdotes de todas as religiões, meu Pai. Que todos possam, Pai, ser realmente pontífices, que possam construir pontes, que possam respeitar, entender e dar o exemplo aos seus fiéis de como é possível, sim, conhecer e entender pessoas de outras religiões e mesmo outras religiões e seguir um caminho diferente, meu Pai. Pai, que sua luz maior nos dê, acima de tudo, clareza de pensamento, nos traga o respeito, tanto ao que é sagrado, tanto aos nossos irmãos, também todos filhos da vossa luz. E, meu Pai, que o preconceito caia por terra e que, por fim, o amor seja a palavra de ordem, que cubra todo o nosso mundo e que realmente conecte todos os corações de todos nós que estamos encarnados neste planeta. Uau! Hoje foi pesado. Que Oxalá abençoe a todos nós, Padre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e vos conduza sempre no caminho da paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Até a próxima. Até a próxima, galera. Amém.